Aqui, pessoal, até com uma história que o enredo até parece repetido, mas um daqueles casos que parece um pesadelo repetitivo aqui do nosso Brasilzão, mas definitivamente não é. Vou acionando aqui David de Tarso para poder trazer aqui na largada o que representa esse último fato que a gente vai trazer agora. Exatamente, Marinho. Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Saudades de vocês, viu, inclusive. A gente vai contar a história agora de um policial que reagiu a uma tentativa de assalto em Osasco durante esse fim de semana. O que aconteceu? 4 bandidos chegaram em motos e renderam tanto o policial que estava dentro do veículo, como também um rapaz ali que estava na garagem, né, entrando no prédio de moto. Os bandidos, então, renderam as 2 pessoas, cada uma nos seus respectivos veículos, né? Tanto o rapaz que estava de moto, como também o policial que estava dentro do carro, e exigiram que o policial, no primeiro momento, então, erguesse as mãos, ficasse com elas levantadas dentro do veículo. Para quem nos acompanha por imagem vai conseguir identificar bem, mas para quem está no rádio, eu vou narrando todas as cenas. E logo na sequência, o policial, então, se senta no chão, né? Obrigado pelos criminosos, ele tira a blusa, tira a camiseta para demonstrar que não estava armado. E essa tem sido uma prática cada vez mais comum, onde os policiais, sejam eles civis ou militares, ou até mesmo os penais, que hoje têm direito ao porte de arma, né? Eles são obrigados a levantar a camiseta e demonstrar que não estão armados. E na sequência, um dos bandidos tenta fugir na moto da pessoa que foi vítima dessa tentativa de assalto. A pessoa, então, a vítima, consegue chutar a traseira da moto, os bandidos caem e o policial, então, rapidamente vai até o carro e consegue pegar a arma e atingir um dos criminosos. Mas até agora, ninguém foi preso nessa ação e o bandido que foi baleado ainda não foi identificado. Mas ele agiu com rapidez e, muito provavelmente, se os bandidos tivessem notado que ele estava, de fato, armado, ele poderia perder a vida. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e com certeza não será o último caso de um policial à paisana, fora de expediente, de folga, sendo o alvo ingrato aí para os bandidos e sua ousadia aparentemente sem fim. Mas, novamente, um daqueles casos, né, doutora Priscila Silveira, onde a lei do karma é implacável, né? Isso mesmo. Bom dia, Marinho, meus colegas aqui de programa, a toda a nossa audiência. Nesse caso, a gente ali afirma que foi uma situação de legítima defesa, né, evidente, até porque eles estavam em maioria, 4 elementos, 4 meliantes. Ele agiu, mas como aqui colocou sabiamente, né, o David, se eles tivessem feito a abordagem e visto que ele estava armado, o cenário seria bem diferente, né? A gente tem visto policiais que, ao serem abordados dentro de um cenário de roubo, os meliantes acabam atirando contra a vida desses policiais e ainda pegando armamento que serve ali, né, de base para continuarem os roubos, continuarem ali os assaltos. Então, tomara que seja pego. E como ele foi ferido, né, certamente pode ser que ele precise ali de atendimento hospitalar e aí pode ser que seja pego, evidentemente. A gente espera que seja apurado. Ali foi uma tentativa de roubo e eles devem ser responsabilizados dentro dos ditames legais. Mano Ferreira, a não ser sintomático de tudo que a gente tem visto cada vez mais, né? Pois é, e a gente estava falando que provavelmente ele vai ser identificado quando chegar baleado numa unidade hospitalar, mas às vezes, quando se trata de quadrilhas, a gente já relatou aqui no Morning Show em algumas ocasiões, eles têm as próprias clínicas clandestinas em paralelo com profissionais de saúde contratados para cuidar de eventuais intercorrências como essa, justamente para evitar a unidade hospitalar onde o bandido poderia ser identificado, a polícia poderia ser acionada e ele, dessa forma, responderia pelo seu crime. Mas o que a gente vê, infelizmente, nesse caso de confronto que acabou sem a prisão dos ladrões é que, pela nossa estatística, muito provavelmente todos esses bandidos aí ficarão impunes, porque a nossa capacidade institucional de identificar, processar e punir casos de furtos e roubos é muito baixa. No estado de São Paulo, entre 2013 e 2023, em nenhum ano jamais conseguimos fazer com que a taxa de punição para furtos e roubos fosse superior a 5% de resolução dos crimes. Então, isso mostra como, infelizmente, essas cenas se repetem
porque o crime acaba compensando. É muito baixa a probabilidade desses bandidos, uma vez conseguindo escapar do confronto direto, sejam de fato identificados e responsabilizados pelo nosso sistema de justiça criminal. E nesses tempos de engano universal e de guerra de narrativa, né, Jota? Eu acho que é importante a gente só lembrar o básico, voltar para a base. O que a gente está diante aqui é de um caso onde a reação é absolutamente proporcional, legítima defesa sim, e, ainda mais, estrito cumprimento do dever legal. Claro que, enfim, a circunstância se deu de tal maneira que, enfim, não fosse a técnica do policial, talvez ele não teria recuperado acesso à arma e teria repelido o que era claramente um latrocínio anunciado, pessoal. Assim evitando uma tragédia maior. Uma grande tragédia, André, e tu tocas num ponto fundamental, que é o preparo do policial. Eu sei que por vezes, diante de casos assustadores como esse, a gente tende sempre a querer buscar reagir de imediato, mas cabe sempre ressaltar, gente, que é um profissional capacitado para realizar esse tipo de atitude, é um profissional que nos traz aquele sentimento positivo de que deu certo. Afinal, quando a gente trata de um bandido baleado, significa que algo deu certo, que a impunidade, infelizmente, é algo que a gente vê da ineficiência do nosso Estado, mas que o policial agiu porque tem preparo para isso e para que, eventualmente, em ocasiões que serão pessoas, né, que não tenham todo esse preparo profissional, evitem sempre estar no confronto, né? E lembrando, né, quem escolhe o crime, escolhe o risco. Ainda mais quando do outro lado tem um policial preparado e a lei do karma aí se provando implacável mais uma vez.